Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Nesse momento eu quero te convidar ao culto a Deus. Então eu gostaria que você, mesmo assentado no seu sofá, de repente você está no seu quarto, na sua cama, mas agora, nesse momento, eu gostaria que você tomasse uma postura de culto a Deus, pegasse a sua Bíblia, convidasse toda a sua família para sentar juntos e como família, apesar de nós não estarmos aqui no templo, mas nós estamos em família. Convide toda a sua família para se assentar e não só assistir o culto, mas cultuar a Deus conosco. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e vamos ler Salmo 66, somente o versículo 8 e 9. Salmo 66, versículo 8 e 9, que diz assim a palavra do Senhor: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Bendizei ao Senhor todos os povos. Convite do salmista para nós bendizermos o Senhor nessa noite. Nós aqui do templo, você aí na sua casa, unidos em um só pensamento, em um só espírito, nós vamos celebrar a Deus e bendizer o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar, depois nós teremos um tempo de louvor e de adoração ao nosso Deus. Deus querido, nesta noite, entramos, ó Deus, na Tua presença como igreja do Senhor. Ó Deus, estamos aqui do templo, ó Deus, e os nossos irmãos, cada um em sua casa. Ó Deus, mas nós estamos unidos no mesmo propósito de louvar o Senhor, de bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, o intuito do nosso coração é que o Senhor seja glorificado em nós nessa noite, que a Tua igreja, ó Deus, esteja Te adorando, esteja Te louvando e que a Tua graça esteja sobre nós, que enquanto a Tua igreja Te louva, que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós as Tuas bênçãos, que nessa noite, ó Deus, haja renovação, ó Deus, espiritual, que nessa noite, ó Deus, haja cura para os corações, ó Deus, e que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha realizar, ó Deus, não só a cura da alma, mas a salvação de cada um, que haja salvação, que haja, ó Deus, nova vida nesta noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor se agrade de nós, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Deus com toda a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graças te damos, ó Pai, pelo seu amor, infinito amor. Da vida, de graça recebi, por sua
me chamou. Canta aí. Gentilmente. Abre teus braços em casa, onde você está assistindo esse culto aqui, meu irmão. E canta. Quebrantado, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, nós estamos quebrantados nesse domingo, nesses dias. E anelamos pela presença desse Deus Todo-Poderoso. É a presença dEle que nos faz entender o propósito dEle para com a humanidade, para com a igreja, para os adoradores. E nós estamos aqui declarando a Ele que Ele é o Deus do impossível, que Ele é Deus que ouve o clamor da sua igreja. Ele é o Deus que ouve o clamor do verdadeiro adorador. E a palavra vai dizer que Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Nós possamos cantar nessa noite o Deus do impossível. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não pode não, meu irmão. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus de impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Ele nos faz prevalecer, meu irmão, em meio às tempestades, em meio às tribulações. Ele nos faz prevalecer quando nós estamos perto. Perto está o Senhor. Quando tudo diz que não, cante. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, não, não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível, o Deus impossível. Oh, aleluia, Deus impossível. Creia somente nele, que ele é o Deus do impossível. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 5,
versículo 17 em diante. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17 em diante. Nesse momento eu gostaria que você prestasse toda a atenção na leitura da palavra de Deus e prestasse muita atenção na pregação da palavra. É importante, então mantenha sua Bíblia aberta e nesse momento não permita que nada venha te distrair, tá? Que Deus abençoe a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. Amém. Combata o bom combate da fé. Essa foi a instrução do apóstolo Paulo, não só para Timóteo, mas para toda a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos combater o bom combate da fé. A vida cristã, ela é desenvolvida em meio a combates, a grandes lutas e a grandes desafios. Deus não me chamou e Deus não chamou a você para vivermos em um berço esplêndido. A palavra de Deus, em nenhum lugar você encontra que para o Filho de Deus, aqui neste mundo, ele encontraria descanso de problemas, de dificuldades, que estaria isento de batalhas. Ao contrário, a palavra de Deus fala que nós vivemos a batalha da fé, nós estamos num campo minado, nós estamos num campo de guerra. E a palavra de Deus ainda, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne e nem contra o sangue. E nós sabemos disso. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados. Nós lutamos contra as forças espirituais do mal. A igreja do Senhor vive numa constante batalha, numa guerra constante, que essa guerra irá se terminar somente na vinda do Senhor Jesus, quando realmente o Senhor Jesus vencerá todas as coisas. Mas até lá, nós viveremos dia após dia diante dessa guerra, diante da batalha. E o apóstolo Paulo nos conclama a vivermos e combatermos o bom combate da fé. Nesse tempo que nós vivemos, o inimigo tem se levantado para semear sementes de amargura no nosso coração. A nossa luta é contra essa estratégia maligna, que apesar das lutas normais, combatermos contra a epidemia, contra problemas financeiros, o inimigo, Satanás, ele tem uma estratégia ainda mais sorrateira: lançar sementes de amargura no coração do povo de Deus, no coração do ser humano, lançar a semente da incredulidade, que é olhar para frente e não crer que o Senhor está no controle da situação.
Satanás, ele tem tentado lançar e semear semente maldita da desesperança. Pessoas que agora estão desesperadas, desesperançadas, sem esperanças do futuro. Nós precisamos combater o bom combate da fé. Deus te levantou como um guerreiro da fé, como aquele que se levanta para guerrear, não como aquele que foi levantado por Deus para viver de derrota em derrota, mas nós vivemos de glória em glória, lutando a boa carreira, a boa guerra, o bom combate da fé, porque Cristo está conosco. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos que Davi, o rei de Israel, que a vida de Davi é muito semelhante à nossa vida. As lutas que incessantemente surgiam sobre a vida de Davi, você percebe, você que conhece a história de Davi, desde o momento que ele foi ungido por Samuel, lá em sua casa, rei de Israel, as lutas não pararam. A guerra começou, eram pessoas contra ele, era o rei Saul contra ele, eram as pessoas da sua própria casa, seus irmãos que não acreditavam nele, semeavam no coração dele sementes de tristeza, sementes de amargura. Mas a palavra de Deus fala que agora, depois já de uma vida inteira de lutas, combatendo sempre o bom combate, crendo em Deus, Davi, ele agora assume o poder como rei de Israel. Ele acabara de ser aclamado rei sobre todo Israel. Nesse momento, Deus agora tinha colocado no trono, como era o propósito de Deus, um homem segundo o seu coração. Agora estava sobre o trono de Israel aquele homem que era segundo o coração de Deus, aquele que faria a vontade de Deus, aquele que Deus tinha conduzido ao poder para ser aquele que iria conduzir ao triunfo o povo de Israel. Mas a palavra de Deus fala que logo assim que ele foi aclamado rei de Israel, o povo que por todas as escrituras é considerado um dos maiores inimigos do povo de Deus, os filisteus, eles ouvem que Davi tinha sido aclamado rei de Israel, e eles decidiram ir contra Davi, uma nova luta, uma nova batalha na vida de Davi. Isso aponta para nós, irmãos. Nós vencemos a luta de hoje e amanhã com certeza virá outra luta ou outras lutas. A vida do crente é assim mesmo. Toda vez que nós temos uma vitória e conquistamos uma grande vitória pela graça do nosso Senhor Jesus, virá outras lutas e tribulações. O inimigo se levantará contra a igreja do Senhor. O propósito de Satanás, como diz Paulo, que a nossa luta é contra forças espirituais do mal, que vem semear discórdia, tristeza, vem trazer medo ao nosso coração. É essa força do mal que a cada dia se levanta contra a igreja do Senhor. Mas o povo de Deus precisa saber disso, que a vida cristã é assim mesmo, é de luta em luta, mas é também de vitória em vitória. Cada vez que o inimigo se levanta contra nós, ele se levanta para cair, porque aquele que garante a nossa vitória não são os nossos braços, mas o Senhor Jesus. Aí a palavra de Deus fala que os filisteus se levantam com um propósito, e a palavra de Deus fala que todos os filisteus, todo o exército dos filisteus, possivelmente, como está escrito lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, 16, os filisteus tinham 5 principados. Possivelmente se reuniram os 5 principados, todos os guerreiros, e foram de encontro a Davi, e tinham um propósito: prender Davi. Eles tinham um propósito de acabar com o reinado de Davi. E é assim que eles fazem. A palavra de Deus diz que eles desceram e eles se acamparam, e na verdade não só acamparam, mas se estenderam por todo o Vale dos Refaíns. Um exemplo de força, de poder, demonstração de autoridade. Se espalharam por todo o Vale dos Refaíns. O inimigo tem essa estratégia. A estratégia do inimigo para a minha vida e para a sua vida, para o povo de Deus, é a estratégia do amedrontamento. Ele quer nos causar
e imprimir medo no nosso coração. O diabo quer colocar o terror na nossa vida, porque se ele conseguir fazer isso, nós desistimos da jornada da fé, nós nos frustramos com Deus, e nós deixamos assim de combater o bom combate, nós deixamos assim de galgar grandes vitórias em Cristo Jesus, nós deixamos de glorificar a Deus com a nossa fé. Mas a palavra de Deus fala que enquanto o inimigo do povo de Deus se levanta contra Davi, enquanto os filisteus têm essa estratégia de trazer terror e semear medo no coração de Davi, ele tem algumas atitudes. E eu gostaria de compartilhar com você que essas deveriam ser atitudes do povo de Deus no meio da batalha. A primeira atitude de Davi, que o rei Davi, sendo guerreiro, Davi já tinha conquistado grandes conquistas. Davi já tinha lutado muito em sua vida. Davi já tinha vencido, por exemplo, o gigante Golias. Mas agora, quando ele está diante dessa nova situação, o grande exército se acampou contra ele. O exército dos filisteus estão tentando realmente acabar com a vida de Davi, acabar com o reinado de Davi, tentando assim acabar com o propósito de Deus para Israel. O propósito final dos filisteus, espiritualmente, do diabo, na vida dos filisteus, não era acabar com Davi, era tentar frustrar os planos de Deus para Israel. E o que Davi fez? Primeira atitude, ele mesmo sendo um guerreiro, mesmo sendo um herói de guerra, agora ele age como um servo submisso ao Senhor. O Salmo 123, versículo 2 diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Nossa atitude diante da adversidade, a minha e sua atitude diante dessa nova batalha, deve ser a mesma atitude de Davi. A grande decisão de Davi agora não é confiar nas suas mãos, não confiar na sua inteligência de guerra, na sua sabedoria, mas agora Davi se inclina como um servo, como aquele servo que olha para a mão dos seus senhores, até que o Senhor se compadeça. E Davi se prostra diante do Senhor. Davi, ele quer saber o que Deus quer que ele faça. No momento em que nós travamos a batalha contra o inimigo, nós precisamos saber não o que eu quero, qual a decisão que eu devo tomar, mas eu e você, deveríamos perguntar para Deus o que Ele quer que façamos. Davi, ele fala assim: eu devo agir, o inimigo está à porta, mas eu devo agir, devo ou não devo? Eu devo ficar no lugar onde estou? Eu devo ir contra ele? O que o Senhor quer que eu faça? Meu irmão, minha irmã, às vezes nós amargamos derrotas na nossa vida, e você sabe disso, porque eu sei disso, que muitas vezes eu amarguei derrotas na minha vida, e colecionei tristezas no meu coração, porque sempre eu tive a atitude de tomar a minha decisão, fazer o que eu quero fazer, o que a minha inteligência manda fazer. Mas a palavra de Deus nos direciona para esse caminho maravilhoso. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. O inimigo pode estar à minha porta, mas às vezes Deus manda eu ficar parado. O inimigo pode estar à minha porta e o inimigo está imprimindo terror, medo sobre minha vida, mas eu preciso saber o que Deus quer que eu faça. E Davi pergunta a Deus, e Davi fala assim: subirei contra os filisteus? Essa é a vontade do Senhor, que eu vá lá combater contra eles? E a palavra de Deus fala assim: eu quero, vá lá combatê-los. A segunda pergunta de Davi é o seguinte: não, eu vou, mas eu vencerei a batalha? O que Davi está falando é o seguinte: eu vou à batalha, mas o Senhor estará comigo? E a resposta de Deus é uma resposta maravilhosa. A resposta de Deus para Davi é que traz conforto ao nosso coração.
Essa resposta só veio ao coração de Davi, porque Davi se coloca como servo humilde diante do Deus Todo-Poderoso para saber o que ele quer, qual é a vontade dele, qual é a decisão do Senhor. É assim que Salomão, Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se nós nos colocarmos diante do Senhor e confiarmos no Senhor, nas decisões de Deus para nós, a palavra de Deus nos diz que ele endireitará os nossos caminhos, ele nos guardará, ele nos dará uma saída. E a resposta de Deus veio para Davi da seguinte forma: Deus fala com ele: sobe, Davi, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. A resposta de Deus para Davi é o seguinte: não só você vai, Davi, não só você junta o teu exército e parte contra os filisteus. Eu não só quero que você vá, mas eu quero que você lute, porque eu já te dei a vitória. É assim a vida do crente. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo, em 1ª carta aos Coríntios 9, 26, ele fala: assim eu corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar. O povo de Deus não parte para a batalha indeciso. Você não luta de qualquer forma. Nós vamos para a batalha na certeza da vitória, porque Deus está conosco, é Deus que vai à nossa frente. Nós lutamos as nossas batalhas com toda a certeza da vitória. Isso é algo maravilhoso para a nossa vida. Deus está falando assim: Davi, vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Irmãos, nesta noite você precisa ter essa verdade no seu coração. O apóstolo Paulo fala assim: combata o bom combate da fé. E Deus fala assim: combata o bom combate da fé, porque eu já entreguei nas suas mãos os seus inimigos. E Deus faz isso, meu irmão, porque quando o diabo se levanta contra a igreja do Senhor, quando o inimigo se levanta contra mim e contra você, não é contra mim e contra você que ele se levanta, mas contra o Senhor dos exércitos. E quando o diabo se levanta contra Deus, ele já está derrotado. Por isso nós temos a certeza da vitória, porque Deus já derrotou Satanás, Deus já garantiu a nossa vitória, e nós vamos passar por esse tempo de tribulação, tempo de guerra, tempo de grande luta no nosso coração, na certeza que Deus já derrubou por terra todos os seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda eu quero conversar com você um pouco mais, porque Davi não termina por aí a sua atitude, porque ele derrota os seus inimigos, ele derrota os filisteus, ele queima todos os ídolos que os filisteus confiavam. Os deuses estranhos não foram capazes de proteger os filisteus. Davi queima os seus ídolos, mas a palavra de Deus fala que os filisteus, eles tornaram a subir contra o rei Davi, e se estenderam da mesma forma se estenderam sobre o vale do Refaim. O que eu quero que você entenda nessa noite, que o inimigo é insistente, ele é persistente. A palavra de Deus fala, e a gente pode ver, que em todos os grandes homens de Deus da Bíblia, que a palavra de Deus narra suas histórias, não só Davi, mas todos os grandes homens de Deus, Satanás sempre persistiu em tentar minar a fé, em colocar dúvidas no coração. Isso aconteceu, por exemplo, com o próprio Jesus. Jesus foi tentado e venceu o diabo, venceu a tentação, mas a palavra de Deus fala que no fim da sua tentação, no fim daquele momento de tentação, o diabo sai, abandona o Senhor Jesus até momento oportuno. Significa que Jesus foi tentado até na cruz do Calvário. A cada instante Satanás tentava o Senhor Jesus a abandonar o caminho do Pai, a abandonar o caminho da cruz. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus foi vencedor sobre todas as tentações.
E assim aconteceu com Davi. Davi tinha acabado com o exército dos filisteus, mas eles se reuniram novamente e da mesma forma se acamparam e se espalharam pelo mesmo vale para amedrontar novamente Davi, para demonstrar que eles estavam ali novamente para derrotar Davi. A atitude de Davi novamente é a mesma, porque de repente eu e você poderíamos fazer diferente. A história é a mesma, a luta é a mesma, a batalha é a mesma, então eu vou fazer o que Deus me mandou fazer anteriormente. A palavra de Deus fala que Davi novamente se dirige a Deus e pergunta a Deus o que ele precisava fazer. Aparentemente a luta era a mesma, a batalha seria a mesma, mas Deus tinha uma nova estratégia, Deus tinha um novo propósito. Da primeira vez, os filisteus foram derrotados, mas não foram aniquilados. Agora, Deus tinha um novo propósito, e a palavra de Deus fala assim: eu não quero, Davi, que você suba contra eles. Davi não é da mesma forma, Davi. Por isso, meus irmãos, é tão importante cada instante da nossa vida, a cada momento da nossa história, nós nos colocarmos diante de Deus em oração, querendo entender e compreender a vontade de Deus a cada instante para a nossa vida. Lermos a palavra de Deus para nela termos discernimento dessa vontade para nós, de Deus para nós. Aí a palavra de Deus fala assim: não, Davi, eu não quero que você suba, agora eu tenho uma nova estratégia, eu tenho uma nova forma de agir, e você faça o que eu estou te ordenando. E a palavra de Deus nos fala da terceira atitude de Davi, que foi a atitude de obediência. Toda a chave da vitória, para toda a vitória da nossa vida, sobre as lutas, sobre as tribulações, está baseada na obediência ao nosso Deus, a obediência à palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que Davi deveria ir de encontro, mas não atacar os filisteus. Eles ficariam aguardando por trás daquelas árvores, até o momento que eles escutassem um forte barulho, como um barulho de marcha de um grande exército. E Deus falou assim: olha, quando você ouvir esse estrondo de marcha por detrás das copas das amoreiras, então você pode seguir apressadamente, porque o exército de Deus chegou para ferir o arraial dos filisteus. Duas lições. Primeiro, você precisa obedecer ao Senhor, à voz de Deus, mas você precisa também acalmar o seu coração para esperar pelo Senhor. O inimigo estava à frente de Davi, Davi estava parado. A gente não sabe se o inimigo já tinha visto Davi ou se estava aproximando-se de Davi. O que nós sabemos é que Davi estava ali parado, esperando por Deus, esperando o momento de Deus, esperando a hora certa de agir conforme a vontade de Deus. E a palavra de Deus fala que Davi esperou pelo Senhor até ouvir o estrondo dos céus. E era o exército de Deus que chegou. E foi Deus que novamente venceu a batalha. E eu quero terminar com a quarta atitude de Davi. A quarta atitude de Davi é reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. É reconhecer o poder de Deus sobre nossa vida em todas as coisas. É reconhecer o Senhor em todas as coisas da nossa vida. Davi poderia chegar dentro de Israel e falar assim: olha, eu conquistei mais uma grande batalha. Mas a palavra de Deus fala, e no versículo 20, que diz que quando Davi desbaratou e derrotou todo o exército inimigo, ele rompeu as fileiras inimigas e disse que foi o Senhor que rompeu as fileiras inimigas como com quem rompe águas. Davi está maravilhado que os filisteus foram derrotados de uma forma muito fácil, mas foi fácil porque Deus derrotou. Eu gostaria que você animasse o seu coração, porque a luta que você está passando, a batalha que você está travando, é impossível de você conquistar a vitória se não for por Deus. Então você deveria se alegrar.
e olhar para si e falar assim: realmente eu não tenho jeito, não tem jeito para a minha vida, sou fraco, eu sou cego, eu sou pobre, eu sou nu, eu sou incapaz de vencer. Mas Deus é que luta por mim, Deus já venceu as minhas lutas, é Deus que vence as nossas batalhas. Mas você também deveria confiar no Senhor, esperar pelo Senhor, e finalmente você reconhecer que a vitória da sua vida, a vitória sobre as lutas, sobre as batalhas, a vitória do povo de Deus vem pelas mãos do Senhor, e toda a glória seja dada ao Senhor. Toda a glória, toda a adoração, todo o crédito das nossas vitórias são dadas ao Senhor, e nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Meu irmão, nessa noite, eu gostaria que você guardasse as lições dessa história de Davi no seu coração. Nós vivemos em uma grande batalha, a nossa vida será de uma grande batalha. Vem uma luta atrás da outra, até o Senhor Jesus nos chamar, até nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo fala assim: lutai, combatei o bom combate da fé. Eu e você fomos levantados pelo Senhor para combatermos o bom combate e vencermos essa guerra, não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo Espírito do Senhor, mas pelo poder de Deus. Eu gostaria que nessa noite você lembrasse da dependência de Deus, dependa do Senhor, recorra-se a Deus, ouça a voz do Espírito Santo, obedeça ao Senhor e dê todo o crédito à vitória, da sua vitória a Deus, porque é Deus que faz o querer e o realizar, é o Deus que abençoa a nossa vida. Abra o teu coração, anima o seu coração, anima a sua vida, que você possa iniciar essa nova semana como Davi, crendo em Deus. Ainda que um exército se levante contra nós, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. O Senhor Jesus está contigo, meu irmão. O Senhor Jesus está com a sua família. É o Senhor Jesus que guarda a tua casa. É o Senhor Jesus que guarda os seus queridos. É o Senhor Jesus que te dá aquilo que você precisa, a sua provisão de cada dia. É o Senhor Jesus que vai te sustentar. É Deus falando com você nessa hora: certamente eu vou te guardar, certamente eu vou te dar vitória, certamente eu te protegerei, certamente eu te levarei seguro até o final. Alegra o teu coração nessa noite, encha o teu coração de esperança, fortaleça a fé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você nesse momento. Deus querido, Pai amado, nós, ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, para aprendermos cada dia a combater esse bom combate da fé. E eu quero pedir por esse irmão e irmã, por essa pessoa que está nos acompanhando pela internet, que, ó Deus, está desanimada, está se sentindo derrotada, ou está com medo, ou está com indecisões no coração, que o teu Espírito, ó Deus, venha nos fortalecer. Ó Deus, com as verdades, ó Deus, que foram pregadas aqui nesta noite, que nós possamos, ó Deus, combater o bom combate da fé e vencermos para a glória do Senhor. E nós, ó Deus, cantaremos realmente o hino da vitória para engrandecer o teu santo nome. Nos abençoe, abençoe o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ver